Olá, meus amigos e amigas do Bom Dia Beleza! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre um casamento internacional. O que vocês têm que pensar muito, não pouco, mas muito, antes de se meter numa relação dessas. Porque eu vejo muita gente aí que pela empolgação, pelo tesão, pela paixão, né, acabam se envolvendo com uma pessoa de um outro país, depois vai para esse outro país para morar com ele ou com ela e vê que não tem nada a ver, que não gosta, que não se adapta e não gosta do país para onde foi. E aí o que fazer, principalmente quando esse casal acaba tendo filhos, a situação complica ainda mais, porque se no futuro acontece algum tipo de separação, de divórcio, e aí, se um dos dois quiser voltar para o seu país de origem, vai ficar muito longe do filho, né? Então, é uma situação que vocês têm que pensar muito, minha gente. Não pode ser por impulso, né? Eu recebo muitos directs de meninas, principalmente, que estão muito empolgadas, que estão querendo vir para a Itália. Algumas têm até filhos de outras relações aí no Brasil, mas pensam até em deixar os filhos no Brasil para vir atrás dessa pessoa aqui na Itália, para viver. Enfim, minha gente, olha, isso é muito sério. Uma relação internacional desse tipo não é fácil. Eu acho que antes de vocês tomarem qualquer decisão, vocês devem pensar não uma, mas 100 vezes, né? Estarem muito certos do passo que vocês querem dar. E eu vou dar aqui alguns exemplos de perguntas que vocês se devem fazer e algumas dicas para vocês refletirem sobre antes de tomarem essa decisão. Então vamos lá. Primeira coisa, é a coisa mais importante para mim, na minha opinião, é o pilar de tudo, é a base de tudo. Deve existir amor, mas amor de verdade. Não é empolgação, não é tesão, não é paixão, porque isso tudo passa. O que sustenta realmente uma relação internacional é o amor. Porque você vem pra cá empolgada, paixão, tesão, tudo bem. E quando acaba, né? Porque a paixão tem uma hora que acaba, o amor não. O amor pode ser eterno até, mas a paixão e o tesão desenfreado vai acabar. E aí, você tá num país diferente, você não está gostando do país de onde você está, você já colocou filho no mundo e não está satisfeito, está infeliz. E aí o que vocês fazem, né? Então, o pilar, a base de tudo, vocês devem estar muito certo desse amor, tanto da outra parte como da parte de vocês. Não é uma relação de interesses, porque eu já vi acontecer muito uma relação de interesses, né? O italiano ou a italiana, vamos dizer, já tem uma certa idade, aí quer arrumar um companheiro, uma companheira mais jovem. Isso acontece muito, geralmente é com um homem, né? Ele já tem uma certa idade, então ele quer encontrar uma companheira mais jovem para ajudar ele, para ficar com ele, para tomar conta dele, né? E em troca, dá aí uma situação financeira razoável para ela. Ela tem o desejo de ser mãe, aceita, mesmo achando que já não está mais com uma idade legal para ser pai, mas acaba cedendo porque a companheira é jovem. Não, gente, não pode ser dessa maneira. E também, vamos combinar, tem muito italiano que gosta de arrumar uma brasileira porque existe a fama da pessoa estrangeira ser casada com mulher brasileira, né? Ai, brasileira, uau, mulher brasileira é tudo de bom, né? A gente tem essa imagem aí fora do Brasil. Então é status você ser casado com uma mulher brasileira.
Ou então, no caso, um italiano ou uma italiana vai passar férias no Brasil, aí se apaixona, ou por no caso, uma brasileira, ou por um brasileiro. Mas eu, assim, no geral, tá? Tô falando no geral, é mais comum que aconteça o homem se apaixonar, assim, rabichar, como a gente fala aí, por uma brasileira do que o contrário. Eu até conheço um casal que ela é italiana e ele é brasileiro, mas é mais raro, é mais comum o contrário. O homem vai para o Brasil de férias, aí conhece uma brasileira, se empolga, começa a namorar, é muito bom, o balacobaco é muito bom, e aí acaba trazendo ela para cá, só que depois o negócio esfria, não é amor, e aí você se vê nessa condição. Ou então o italiano se apaixona, vai morar no Brasil. E aí, gente, vamos falar a verdade, né? Eu sou muito clara aqui, eu sou muito transparente, eu falo a realidade. Um italiano que mora na Itália e está acostumado com todos os serviços que a Itália proporciona para um cidadão, serviços básicos, saúde, educação, menos violência, chega no Brasil, claro que o choque cultural é muito grande. Eu acho que é mais difícil um italiano que mora no Brasil se adaptar ao Brasil do que um brasileiro se adaptar à Itália, porque aqui algumas dessas condições básicas são muito boas, funcionam. Então você chega aqui e fica meio encantado por isso, sente saudade do Brasil, do calor humano, enfim. Mas, né, a pessoa inteligente pensa, poxa, mas aqui eu não pago saúde, eu não pago educação, meu filho está tendo uma ótima educação, eu tenho que avaliar isso também, né? Então, é mais fácil, na minha opinião, para um brasileiro se adaptar à Itália do que ao contrário, um italiano se adaptar ao Brasil, porque no Brasil faltam esses serviços básicos e claro que o cara vai estranhar muito, né? Poxa, no meu país eu conheço um casal que é ítalo-brasileiro e ele foi ao Brasil agora porque sem a esposa, que é brasileira, ele foi sozinho, ficou lá na casa da família dela para tirar uma série de documentos que já estavam fora de validade, ele queria colocar em validade lá no Brasil. Ele foi e teve o infortúnio de pegar a dengue. Ele voltou tão traumatizado, mas tão traumatizado dos serviços públicos lá, de hospitais, enfim, que ele disse para ela, eu não ponho mais meus pés no Brasil, desculpe, mas no Brasil eu não volto. Voltou traumatizado, perdeu o voo da volta, porque ele estava tão mal que ele não conseguia pegar um voo, né? E não teve um bom atendimento lá, né? Ainda bem que era uma dengue assim, vamos dizer, daquelas mais brandas, né? Porque se fosse um caso mais grave, tipo a dengue hemorrágica, caramba, como é que seria, né? Então ele teve um péssimo atendimento lá, a cidade da esposa dele é Minas, não sei agora, o estado é Minas, a cidade agora eu não sei se é Belo Horizonte ou se é outra menor. Mas enfim, ele não teve um bom atendimento, voltou traumatizado, coitado. Tão traumatizado que ele disse que não quer mais botar os pés no Brasil. Então é isso, né? É claro que o italiano vai estranhar muito. Porém, é a tal coisa, se você se mete numa relação internacional, se você casa com uma brasileira, se você vai morar no Brasil, você não pode querer encontrar no Brasil o que você tem na Itália. E vice-versa, um brasileiro que vem morar na Itália não pode querer encontrar aqui a mesma coisa que tinha no Brasil. Vocês têm que ampliar a mente de vocês. Ó, o Brasil é assim, eu tenho que me adaptar a isso. Estou disposto a me adaptar a isso, mas essas perguntas se fazem antes de vocês casarem, antes de vocês pegarem uma seriedade na relação, né? São perguntas que vocês têm que se fazer antes. Não é casar, não é colocar um filho no mundo e depois começar a se lamentar, né? Como eu vejo muitos aí, vai para rede social, vai para YouTube, ficar se lamentando, falando mal do Brasil, isso não adianta. Você tem que conversar com a sua companheira, com o seu companheiro, para chegarem a um acordo. Se você está infeliz, se você não está se adaptando,
Você tem que conversar com ele. Não é ir para a rede social ficar se lamentando. Ah, porque aqui eu vivo mal, ah, porque aqui... Eu já vi muito, já segui um italiano que, pela misericórdia, o homem só fazia vídeo falando mal, metendo pau no Brasil. Tá insatisfeito, volta para a Itália, conversa com a sua companheira, com o seu companheiro, seja o que for, não tá dando certo. Mas isso antes de se casar, gente, antes. Porque depois que se casa, depois que coloca filho no mundo, tudo complica, né? Se você não tá bem, se você vai optar aí por um divórcio, você vai voltar para a Itália e o teu filho, com certeza vai ficar com a esposa. Principalmente porque é nascido no Brasil, é brasileiro, para você tirar uma criança do Brasil é difícil, né? Mesma coisa aqui, criança que nasce na Itália, pô, é cidadão italiano, vai você aí argumentar com um advogado para levar a criança para o Brasil. Então pensem bem, pensem muito bem antes de darem esse passo. É um passo muito difícil, deve ser pensado 2, 3, 100 vezes, né? E se preciso for, vocês vão para onde vocês decidirem começar a vida de vocês, mas primeiro tentem, antes de casar, antes de ter filho. Eu vim para a Itália, antes de me casar com meu marido, eu fiquei 3 anos. Antes eu queria ver se eu ia me adaptar, se eu ia conseguir viver aqui, se eu ia me acostumar à cultura italiana, entendeu? Depois de 3 anos eu casei com ele. E depois de 3 anos de casada eu tive o nosso filho. Eu não fui tendo filho logo. Eu queria ver se eu podia me adaptar realmente. E entre nós sempre existiu muito amor e muito respeito, de ambas as partes. Ele sempre foi aberto a ir para o Brasil e eu sempre fui aberta a estar aqui na Itália. Ele sempre dizia para mim: Simone, se você vê que não está se adaptando, que você não está gostando, vamos tentar no Brasil. E tem outra, vocês podem tentar, porque a partir do momento que um italiano casa com um brasileiro, os dois países são nossas casas, o Brasil ou a Itália. Então, de repente vocês começam no Brasil, aí vê que não dá certo, não tá sendo legal e tal, vocês tentem na Itália, venham para cá, tentem na Itália, tentem chegar num acordo, mas com a mente sempre aberta. Vocês não podem querer encontrar coisas do Brasil na Itália e nem encontrar no Brasil coisas da Itália, porque aí não vai dar certo. Eu vejo muito acontecer isso. As pessoas tendem a comparar. Ah, mas na Itália eu tenho isso assim, assim, aqui no Brasil eu não tenho. Ah, aqui na Itália eu não tenho isso que eu tinha no Brasil. Não pode, gente. Vocês, quando dão esse passo de casar com uma pessoa que não é do próprio país, vocês têm que estar abertos. E se tentarem a vida no país que não é o seu, não pode tentar procurar coisas do nosso país em outro país, porque não vai achar. A cultura é diferente, o modo de ser é diferente, o clima é diferente. Vocês têm que estar com a mente aberta, sabendo disso, né? Eu não aconselho ninguém a se casar com um estrangeiro. Vocês que estão aí no Brasil, não aconselho a casar com um estrangeiro que não seja brasileiro, se vocês acham que não tem essa visão de mundo, não tem essa mente aberta para o exterior. É melhor nem começar. Né? Se você vê que o carinha aí está dando em cima de você e você não tem esse tipo de pensamento, você acha que tem que ser como você quer, você acha que tem que ser no teu país, nas tuas condições, nem comece, para não cair em tentação, depois se apaixonar, ir para outro país e ser infeliz, porque também não é justo, né? Você casar com uma pessoa e só você abrir mão de tudo, né? Porque a pessoa é egoísta, porque a pessoa só pensa nela, tem que ser do jeito dela. Não tá certo, você vai ter uma grande tendência a ser infeliz na sua vida, né? Independente da nacionalidade, um casal, quando resolve estar junto, e principalmente depois que constrói uma família, que tem filho, ele tem que abrir mão de alguma coisa, e o outro também, porque são duas cabeças diferentes, são mundos diferentes, tiveram criações diferentes, e vocês podem imaginar uma pessoa que é de outro país, com uma outra cabeça, com uma outra cultura, com um outro tipo de vida, com outra vivência, né? Então as diferenças são maiores ainda.
né? Se já existe diferença entre duas pessoas de um mesmo país, né, que falam a mesma língua, que tem mais ou menos a mesma cultura, mas que são duas pessoas diferentes, com duas cabeças diferentes, com dois tipos de criação diferentes, já pode dar problema. Vocês imaginem com uma pessoa que é de outro país. Então, se vocês não têm, se vocês acham que não têm essa capacidade de abertura de mente, nem comecem uma relação com uma pessoa que não é do seu próprio país, porque não vai dar certo. Ou dá certo, mas você é infeliz, porque você está abrindo mão da tua vida para fazer o outro feliz, e vice-versa. Então, quando você se mete numa relação dessas, esteja certo que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que abdicar de outras coisas, você vai ter que mudar um pouco o teu jeito para se adaptar ao outro, né? Os dois, eu tô falando dos dois, não é só um, não. E se vocês conseguirem encontrar uma harmonia e serem felizes no país que vocês escolheram, e botando os prós e os contras aí na balança, escolheram para começar a vida de vocês, aí sim depois vocês pensem em um casamento, e mais depois ainda vocês pensem num filho, né? Porque é muito sério, gente. Eu tenho às vezes a impressão de que tanta gente, ainda mais agora nesses dias da globalização, nesses tempos aí de globalização, das coisas serem descartáveis, né? Muita gente leva o casamento assim numa brincadeira, uma brincadeirinha, né? Já casa com aquele pensamento: se não der certo eu separo. Gente, casamento é coisa séria, né? Ainda mais assim quando são dois de países diferentes. Vocês têm que estar muito certo daquilo que vocês querem. Vocês têm que ter certeza absoluta do amor que você sente e do amor que o outro sente por você, porque senão a tendência é dar errado. Vocês têm que ter aquela visão de mundo tipo, vai ser para a vida toda, né? Pode até depois não ser, mas tem que ter aquele pensamento: vai ser para a vida toda, a gente vai dar certo, a gente vai chegar num acordo, né? Se você já for cheio de restrições, já cheio de preconceitos e ainda com esse pensamento: se não der certo eu separo, não vai dar certo, não vai dar certo, né? Então pensem muito bem antes de tomar qualquer atitude, pensem muito bem antes de se casarem, pensem muito bem antes de terem filhos. Uma relação internacional não é fácil, gente, não é fácil. Tem que ter muito respeito, muito amor, isso é a base, é o pilar de tudo, e terem a mente muito aberta para as mudanças, para encarar viver em um outro país. Eu sempre senti isso dentro de mim, essa vontade de conhecer o externo. Eu sempre tive muito desejo eu nunca imaginei de morar fora do país, isso não, nunca imaginei de morar fora no Brasil, mas eu sempre tive essa tendência de conhecer o exterior, de ir em outros países, de aprender outras línguas. Quer dizer, a pessoa já nasce com uma certa tendência, vamos dizer assim. Se você não sente isso, nem comece uma relação desse tipo, porque não vai dar certo, gente. E por favor, parem de reclamar, parem de ir para redes sociais, abrir canal no YouTube para só meter o malho no Brasil, ou no caso ao contrário, meter o pau na Itália, que não se adapta, que não tem isso, que não tem aquilo, que não tem outro, que está infeliz. Gente, não é pro mundo que vocês têm que dizer isso, é pro seu companheiro ou a sua companheira. Converse, reflita, se abra, não tenha medo de falar que não está feliz, né? Porque só a gente se comunicando e falando é que a gente pode mudar alguma coisa. Se você se mete no teu mundinho aí de ficar só reclamando com os outros, e o teu companheiro ou a tua companheira faz a mesma coisa, ou então egoísta, né? Para ele tá tudo bem do jeito que tá, e você que tem que abrir mão das tuas coisas para se adaptar, isso não é vida, isso é infelicidade. Você vai querer viver a sua vida assim, na infelicidade? Então, a única maneira que se tem para se chegar num acordo, para tentar se entender, é conversando. Vocês têm que se abrir com o seu companheiro, com a sua companheira. Olha, não tá legal, a gente tem que tentar uma outra estrada. Você tá do meu lado pro que der e vier, você casou comigo pro que der e vier.
Então vamos encontrar uma solução, reflitam, coloquem tudo na balança, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir se entender. E se não se entenderem e não forem ainda casados, né, colocar os pés pelas mãos aí, já ir casando, tendo filho sem pensar direito, primeiro pensem muito bem, antes de dar esses passos do casamento e da paternidade, da maternidade. Se não chegarem a um acordo, tudo bem, amigos como antes, né? Mas não vão colocando os pés pelas mãos, não vão atrás de amor, de amor se deve muito atrás. Não vão atrás de tesão, de paixão, porque isso um dia passa. Não vão pela empolgação, não vão tendo logo filho. Primeiro, veja se dá realmente certo, se você tem a mente aberta para você encarar uma relação desse tipo. E seja feliz. O mais importante é ser feliz e se sentir feliz com a pessoa que você está ao lado, ok? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like aí pra mim, sapeca esse like. Se você gosta do meu conteúdo, convide as pessoas para conhecerem o Bom Dia Beleza. E se quiserem ficar mais por dentro do meu mundinho, looks, produtinhos, beleza, maquiagem, passeios que eu faço aqui na Itália, gastronomia italiana, me sigam lá no Instagram também, todo dia uma novidade, todo dia um post diferente. E eu espero por vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.